E qual que é a nossa conduta, então? Como que a gente tem que se comportar frente a esse paciente? Atentar para o diagnóstico precoce, uma vez que o paciente não tenha diagnóstico de lúpus, né? Principalmente nas manifestações bucais, que podem surgir, muitas vezes, antes da cutânea. Reconhecer os achados comuns, né, de ulcerações e xerostomias, então você deve estudá-los, reconhecê-los, né? Você olhar, olha, isso aqui é uma ulceração bem parecida com a ulceração do lúpus, né? Ou o paciente apresenta racha malar, fala assim, olha, isso aqui você precisa ir no médico e pedir alguns exames de sangue para observar isso daí. Então esse é o nosso papel como agente da saúde, né? Observar, por mais que a nossa área de atuação seja boca, a gente tem que saber olhar, identificar pelo menos, né? Para poder encaminhar o paciente com uma certa orientação assertiva. Solicitar exame de pesquisa de autoanticorpos, né, para diagnóstico diferencial de líquen plano. Se forem positivos, encaminhar para o reumatologista. Avaliar as áreas avermelhadas, lisas, circunscritas, com ausência de papilas ou placas brancas, semelhantes à leucoplasia, ou seja, você tem que observar essas lesões e saber identificá-las. Orientar o paciente sobre a importância da boa higiene oral, pois, caso contrário, poderá haver dificuldades de deglutição, fonação, limpeza química e mecânica dos dentes. Então, gente, é assim, o paciente ele já tem uma série já toma uma série de medicamentos e tem uma série de limitações. É importante você mostrar para ele que essas limitações podem aumentar significativamente se ele não fizer uma boa higienização. Além da doença periodontal, que pode fazer com que ele perca os dentes, ele pode ter essas lesões, essas manifestações dessas lesões que são muito dolorosas, incomodam para mastigar, para comer. Se a pessoa já tem uma série de deficiências e ainda não consegue se alimentar bem, a tendência é piorar a situação. Então, veja que é um paciente que realmente você vai ter que fazer um acompanhamento, você vai ter que sentar com ele na consulta inicial e falar assim, olha, o seu caso é diferente do caso do José, que vem aqui, o ideal é que todo paciente venha a cada 6 meses, tá, gente? Os meus pacientes, inclusive, eu já deixo marcado, daqui 6 meses a gente se vê de novo. É que nem médico, né? Dente precisa de cuidado igual o médico. Mas enfim, não é igual o José, que vem aqui só quando precisa fazer uma restauração. Você precisa vir aqui realmente, dependendo da gravidade, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, se você já estiver numa fase de controle, para que eu consiga ver como é que está a situação. E a partir do momento, né, você tem que orientar o paciente, inclusive, para que ele veja nele a manifestação das lesões. Que uma vez que ele conseguir ver essas manifestações, ele procurar você, para que você possa passar a medicação, possa fazer o tratamento adequado para o problema. Orientar a escovação, né? Com a duração de 10 minutos, alcançar todas as faces dos dentes, gengivas que sangram devem ser mais escovadas, né? Então, assim, justamente aquele cuidado com a higienização. Instruir o autoexame, como eu acabei de falar, né? Para constatar os sinais, os sintomas daquela região da gengiva e tal. E se, por acaso, isso ocorrer antes daquele período de visita que você estipulou, que ele procure você. Informar o médico, né, sobre os problemas dentários, isso é interessante, né? Toda vez que o paciente vem, eu faço uma cartinha para o médico falando da importância do paciente fazer o acompanhamento. Por quê? Normalmente esses pacientes eles fazem o acompanhamento no médico, mas eles às vezes esquecem um pouco do dentista. Aí na hora que estoura a boca toda, né, quer que você resolva como se fosse um milagre divino, e não vai resolver, porque esse tratamento realmente ele é multiprofissional. Você vai ter que trabalhar junto com o médico. Então, se você trabalha junto com o médico, o que acontece? O médico vai perguntar se ele está indo ao dentista. Né? Uma vez que você já mandou uma carta, já está lá no prontuário dele, que ele precisa fazer acompanhamento, papapá. Né? Então, acaba dando um pouco mais de pressão ali para que ele consiga fazer o tratamento adequado. Não é maldade, né? Você está querendo fazer isso justamente para trazer o bem para ele, o benefício da saúde. Só que o benefício da saúde só é possível se você acompanhar ele de perto, né? Adiar e interromper tratamento em casos de crise do paciente. Você não vai fazer uma raspagem do paciente em crise, que vai piorar tudo, né? Vai fazer uma raspagem aberta, né? Você vai abrir a gengiva toda do paciente em crise, com anemia, plaquetas baixas. Não, claro que não, né? Se o paciente está em crise, você posterga um pouco mais o seu tratamento, faz um tratamento paliativo justamente para amenizar as lesões que ali estão apresentadas, se forem lesões em boca, tá? E espera diminuir a agudização do processo.
Evitar colas e adesivos de dentaduras, isso é muito interessante, principalmente os pacientes idosos, enxaguá-las bem após o uso com os limpadores, com o uso de limpadores. Como eles usam o imunossupressor, eles estão mais suscetíveis a algumas doenças, como a cândida, por exemplo. E aqueles adesivos também podem desencadear o processo do lúpus, tá? Pode desencadear como uma reação alérgica, digamos assim. Então, nesse caso, se o paciente tem lúpus, tentar fazer a prótese com a melhor vedação possível. Como que você faz uma prótese com a melhor vedação possível? Existem pessoas muito melhores do que eu para poder explicar isso na internet. Mas com moldeiro individual, fazer no melhor situação possível para evitar justamente a necessidade de você ter que usar adesivos. Existem casos que não tem jeito, a pessoa não tem mais a região para vedar a prótese, né? Mas tentar fazer da melhor maneira possível para evitar que o paciente precise recorrer a esse tipo de adesivo. E orientar na higienização da prótese, né? Tanto na higienização, como que ele tem que guardar a prótese quando vai dormir, né? Dar o descanso noturno da prótese ao dormir, justamente para ajudar a mucosa a se reposicionar. Enfim, fazer toda a orientação para evitar que ele tenha esses problemas. Marcar as consultas regulares, eu falei umas 3 vezes as consultas regulares, mas enfim, nunca é demais. De 3 a 6 meses, depende do grau de complexidade, de quantas vezes o paciente tem manifestação da doença, para manutenção de higiene. Quem vai determinar isso é você. Se o paciente vem com doença periodontal grave, com várias manifestações cutâneas, orais, é claro que você vai fazer inicialmente o controle, né, se for possível, se ele já estiver controlado com medicação, vai fazer o controle e depois vai pedir para ele vir a cada 3 meses, porque afinal ele não está acostumado ainda a fazer higienização como deveria. Mas se é um paciente que você já vem acompanhando há algum tempo e você observa que ele está fazendo a higienização de forma adequada, está tomando a medicação de forma adequada, não tem manifestações orais, 6 meses, sem problema.